Por que o tribunal do júri? O tribunal do júri são pessoas que vão julgar o acusado. São pessoas do povo. São pessoas convocadas para participar da justiça como juízes de fato. São pessoas que julgam os seus pares. Quais são os processos que os pares vão julgar? São todos aqueles processos cujo crime são crimes voltados contra a vida, são crimes praticados contra a vida. Os jurados são pessoas da sociedade, são pessoas de diversas camadas da sociedade. Estas pessoas prestam um serviço gratuito à justiça sem remuneração. E são pessoas maiores de 18 anos e pode ser até maiores de 60, mas o máximo seria a idade de 60 anos para participar do júri. São pessoas convocadas a participar do júri, mas também poderão ser pessoas voluntárias que desejam participar do tribunal do júri e se inscreverem. Estas pessoas poderão chegar até o cartório do tribunal do júri e desejar participar e se prontificar e se inscrever na lista dos jurados para serem convocados e posteriormente sorteados. No dia do julgamento, no dia da sessão solene do julgamento, serão convocados 25 jurados. Destes 25 jurados que comparecerão no plenário, serão sorteados 7 jurados. Dos 7 jurados, compõe-se o conselho de sentença. Composto o conselho de sentença, aí o juiz chama o oficial de justiça, faz o pregão, fazendo o pregão, faz entrar o acusado se apresenta, o magistrado, que é o presidente do tribunal do júri, ele pergunta ao acusado se ele conhece a acusação, a formalidade, toda aquela formalidade e a acusação que pesa contra ele. Manda que ele sente no seu lugar e inicia-se os trabalhos. Iniciando-se os trabalhos, seria a segunda fase, ou seja, a fase de que esta fase é de instrução. Seria praticamente a mesma fase de instrução anterior do processo singular. Ou seja, houve-se testemunhas de acusação, houve-se testemunhas de defesa, houve-se também o acusado, se ele desejar falar. Porque o acusado pode e tem o direito constitucional de permanecer calado e não revelar nada, não falar nada. Eu entendo que o acusado deva falar. Se ele não falar, fica uma situação difícil para a defesa. E ali ele teria que, com todo respeito, se explicar. Dizer aos jurados por que ele está ali. Se ele está ali por ser o autor dos fatos, por que aconteceram os fatos, se ele está em legítima defesa, ou seja, ele vai explicar por qual a razão ele está sendo processado. E sempre há uma razão, e sempre há uma motivação. E esta circunstância de que o acusado ali, ele vai falar ou não vai falar, isto já é de competência, vamos dizer assim, do defensor. O defensor que anteriormente teria que ter conversado com ele para dizer a ele: você vai falar e o que vai falar. E o que vai falar vai lhe beneficiar ou vai lhe prejudicar. Então, é o defensor que tem esta obrigação de dizer ao acusado qual seria o caminho que ele iria dali para frente seguir. Se ele contrariar a defesa, não é problema da defesa. A defesa terá que se adaptar às condições que o acusado o colocar. Antes do acusado, houve-se as testemunhas de acusação, as testemunhas de defesa, perito, e teria possivelmente aí já lido algumas peças
as peças do processo, aqueles documentos, provas do processo pedidas pela acusação ou pela defesa. E o acusado, ele ouve todas estas situações, todas estas informações, salvo as testemunhas que não desejarem prestar depoimento na frente do acusado. Aí se retira o acusado do plenário, a testemunha presta o seu depoimento e posteriormente o acusado volta para o plenário para continuar assistindo à prova, assistindo os trabalhos e acompanhando os trabalhos de julgamento feito contra a sua pessoa, contra o seu direito, e para esclarecer de fato o que de fato teria ocorrido com ele, ou não com ele, e ele assim como uma pessoa que está sendo acusada de um crime que não teria ele praticado, e ele não ter conhecimento disto. Eu gostaria também de dizer a todos vocês que nem sempre o acusado que ali está sendo processado e possivelmente até condenado, seja o autor do crime. Pode ser que ele não seja o autor do crime, ele não seja sequer culpado daquela situação, mas ele pode ser sim, por circunstância ou outra da sociedade, ele pode ser levado a julgamento sem ser o autor do crime. E aí, entendo que se ele ficar calado, se ele reservar o direito de ficar calado, todas aquelas peças, toda aquela acusação, toda aquela formação de culpa que foi feita no processo singular, pesa contra a pessoa dele. Então, entendo sim que ele deva explicar aos jurados. E um outro fato que pesa também contra o acusado no plenário do júri. Na verdade, o Ministério Público não faz a ação penal, não promove um processo legal de acusação para absolver. Ou seja, o Estado toma uma iniciativa e faz com que o processo criminal, ele é realizado, ele é formalizado para se conseguir uma condenação. É óbvio. Não se faz um processo de condenação para chegar lá no final, absolver. Mas aí que está um grande problema, porque o interesse da acusação vem do Ministério Público de acusar e ter sucesso e pedir a condenação e condenar o acusado. E por outro lado, o defensor não quer e não deseja que aquela acusação chegue a um termo de condenação. E se condenado, uma condenação injusta. Então a defesa entenda que este procedimento não deva seguir, este procedimento seja injusto. Então começa um embate. E posso dizer a você, antigamente existia aqueles embates de flecha a flecha, de corpo a corpo. No plenário do júri, nesta sessão solene, também há um plenário, há uma arena de embates, uma arena de embates de palavras, de frases, de pensamentos, de postura, de colocações, de sustentações, de teses. Então, é maravilhoso o plenário do júri. Às vezes nós percebemos sim que é uma situação que o plenário é doloroso. O júri é um julgamento, julga-se uma circunstância dolorosa, que houve uma perda, houve uma morte, houve sangue, houve um ferimento na sociedade, mas por um outro lado, também tem o seu lado bonito de se ver, solene, o lado do embate de ideias, o lado em que você perceba que as ideias fluem e que não é só aquele sofrimento, não é só aquela situação em que as pessoas vão para verificar se condenou ou se absolveu. Vai e aprende muito no plenário, porque existem ideias e ideias colocadas
que às vezes surpreende a todos, surpreende às vezes até o magistrado, que é o presidente, uma pessoa experiente, até a pessoa do magistrado é surpreendida com umas certas colocações, posições da defesa, posições da acusação, e uma sobreposição um ao outro. Então aqueles debates são debates maravilhosos de serem assistidos. Por isso o Tribunal do Júri chama muita atenção de todos. O Tribunal do Júri sempre vai estar nos olhos e no interesse de toda a sociedade.